Olá. Bom, pessoal, como combinado, agora eu estou colocando aqui o segundo vídeo, a segunda parte da aula sobre Revolução Francesa. Antes de começar, eu sei que este vídeo nunca vai chegar até o meu professor Deusdete, só que eu queria dedicar a essa aula a ele mesmo assim, porque ele me ensinou a fazer análise histórica, usando a Revolução Francesa para me ensinar isso, e foi aí que eu comecei a gostar de história. E aí que eu decidi virar professor. Tive ótimos professores de história, só que o Deusete realmente foi o cara que me ensinou a gostar de história. Então, pessoal, vamos analisar a sociedade francesa, a divisão em três estados, lembrando vocês que uma coisa importante. A Igreja Católica era muito poderosa na França, só que naquele momento os burgueses acharam nas religiões protestantes, principalmente o calvinismo, uma ideologia mais própria com seu estilo de vida. E o rei anterior, Luís XIV, né, da dinastia, já havia liberado o culto a outras religiões. Lembrando que a Igreja Católica ainda tinha privilégios. Vamos analisar quais eram as classes sociais e quais eram os privilégios de cada uma delas. Bom, para vocês tirarem um print, pessoal, mais uma vez usando aí a mais alta tecnologia, vocês vão ter que tirar um print, deixa eu ajustar aqui, dessa folha aqui. É uma divisão aí bem simples para ajudar na nossa análise. Aqui no primeiro quadro tem o primeiro estado. Qual é a composição do primeiro estado? Clero. Alto clero, cardeais, bispo, abades, abadesas, baixo clero, padre, frades, freiras e monges. Essa galera aí era da Igreja Católica, todos eles, e eles não pagavam impostos. E eles, em números, eram 120 mil pessoas, poucas pessoas. Situação socioeconômica deles: possuíam muitas terras e cobravam o dízimo, a indulgência, que é o perdão pelos pecados, taxa de batismo, crisma, casamento e sepultamento. Lembrando uma coisa, pessoal, atualmente a Igreja Católica diz que o dízimo é uma opção. Nessa época o dízimo era obrigatório. Quem não pagava o dízimo ia para o inferno. Segundo estado, né? Composição do segundo estado: nobreza, família real, mais a nobreza, cortesã, que é quem vivia na corte, mais a nobreza provincial, que vivia em grandes propriedades rurais, nacionais feudais, na verdade, e pessoas que compravam um título. Às vezes a pessoa não nasceu com sangue azul, não podia ser nobre, em teoria, mas aí ela podia pegar o seu dinheiro e comprar um título e se tornar um nobre. A Inglaterra até hoje dá títulos a pessoas, né, de Sir, e a pessoa pode ser um nobre. Só que hoje isso é uma forma de agradar famosos, né? Sean Connery, Paul McCartney, Elton John. Naquela época eles cobravam um título de nobreza, paravam de pagar imposto, tentavam esconder o seu passado de trabalhador e muitas vezes acabavam tendo título, mas não eram aceito como nobres, não. Poucas pessoas também. 360 mil pessoas estavam aí dos componentes do seu estado, que é a nobreza. Situação socioeconômica: viviam às custas da monarquia ou da exploração de trabalho de camponeses. Vê aí que tem um quê de feudalismo ainda. Terceiro estado: burguesia, operários, camponeses, profissionais liberais, comerciantes livres, investidores e até banqueiros. O pessoal que foi para a cidade, saiu do campo e foi trabalhar.
Alguns eram próprios, operários, camponeses. Alguns profissionais liberais tinham um pouco mais de dinheiro. Comerciantes ricos e pobres. Pessoas que trabalhavam no comércio, que eram empregados. E aí sim, pessoal, 23 milhões e 530 mil pessoas. Essa classe são os únicos que pagavam impostos. Nobres e clero, segundo o primeiro estado, não pagavam imposto. Eles geravam riqueza, pagavam impostos ao monarca, ao senhor, se fosse camponês, e à igreja católica. Pessoal, eu queria falar para vocês aqui uma coisa importante. Esse pessoal era a maioria. E eu queria falar sobre agora duas coisas importantes sobre os burgueses. Bom, pessoal, deixa eu sentar aqui para ficar mais confortável. Os burgueses não estavam satisfeitos com a forma como o rei Luís XIV estava dirigindo a economia, porque ele favorecia alguns nobres que queriam entrar aí no ramo dos negócios, que queriam ser comerciantes. Como ele fazia isso? Ele criava monopólios, pegava ali um setor do comércio, qualquer que fosse, e dava a uma pessoa só o direito de controlar aquele negócio sem ter concorrência. Enquanto os burgueses era um livre comércio. Ah, professor, mas não tinha nenhum nobre, de repente, mais esclarecido, que se colocava contra o imperador? Tinha. Haviam poucos pensadores que falavam de fim da monarquia, 3 estados, não havia abuso de poder. Só que a maioria tinha medo, porque quem era contra o rei era preso sem direito de julgamento numa prisão famosa que era a Bastilha. Era lugar para criminosos políticos. Lesa majestade. Se falou alguma coisa contra o rei, você é contra o rei, você vai lá para a cadeia, para a Bastilha, e não vai ter direito a um julgamento. Então, com medo da punição, muitas pessoas se calavam. Mas sim, alguns nobres se posicionaram contra esses absurdos. E a questão de compra de títulos. Alguns burgueses compravam título de nobreza, seus filhos nasciam nobre, e eles corriam atrás de apagar da sua história, de esconder de todo mundo que ele foi trabalhador. Há alguns burgueses, por outro lado, tinham orgulho, batiam no peito e falavam: eu trabalho, eu trabalhei para ter dinheiro. Se opunham a tudo que a burguesia representava. Perdão, que a nobreza representava, falei errado. Então a nobreza do culote, a calça culote, eu não vou usar, porque a minha moda é moda burguesa, não é a moda da nobreza. Então o vestido das mulheres da nobreza é uma grande armação de ferro com o tecido em cima? Não. Eu vou me vestir como um trabalhador se veste, com uma roupa bonita, mas mais simples. Eu não sou nobre, eu sou burguês. Esse discurso parece um discurso de quem já segue uma ideia liberal, uma nova religião, mas não é só isso. Esse discurso é uma atividade prática. Esses burgueses, por mais ricos que fossem, a alta burguesia, comerciantes que têm empregados que vendem para ele, banqueiros que têm funcionários trabalhando no banco, ele também está explorando seus trabalhadores. Ele não é tão legal assim. Ele está explorando o trabalho dos seus empregados. E o empregado vai dizer: como isso é possível? Como você é rico e como eu trabalho? Ele tem um argumento. Ele vai falar: eu não estou explorando você. Eu era pobre igual você. Eu trabalhei igual você e fiquei rico.
Aí o empregado engolia esse discurso, se matava de trabalhar, não enriquecia, reclamava e ele podia falar: não, mas você não enriqueceu, a culpa não é minha. Trabalha mais. Eu trabalhei mais que você. Eu fiquei rico sendo trabalhador. Eu não nasci nobre. O empregado ficava fascinado com o discurso, admirava o seu chefe, trabalhava mais porque queria ser igual ao chefe, que era trabalhador, e ficou rico. Quem é esse burguês? Eles surgiram dos camponeses, participaram das cruzadas, trouxeram coisas lá da Europa, começaram a vender, perdão, traziam coisas da Ásia para vender na Europa. Mas aí surgiram corporações de ofício, começaram artesãos que faziam coisas e vendiam na Europa. Ele começou a ver outras oportunidades de negócio. Ele investia dinheiro nas pequenas fábricas das corporações de ofício, transformavam aquela manufatura num processo em larga escala, uma pequena fábrica numa indústria, passava a pagar um salário para os operários e ganhar dinheiro. Quando o artesão percebe que ele está produzindo mais e ganhando menos, e reclama, ele demite o artesão e contrata um ex-camponês sem formação para ser um artesão, mas que vai saber operar uma máquina. Essa burguesia se colocava contra o clero e a nobreza e tinha apoio total dos plebeus, operários e seus empregados. Isso vai ser importante no desenrolar da Revolução. Lembrando que o rei era absolutista. Ele estava acima de tudo e de todos. Podia intervir nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Não respondia a ninguém. Fazia o que ele bem entendesse e a sua palavra era lei. Tanto que Luís XIV teria afirmado: o Estado sou eu. Bom, a gente vai então ter aí grupos que não concordam e a gente vai na próxima aula ver como esses três estados fizeram a revolução acontecer. Por hoje é só. Estudem, divulguem esse vídeo aos seus amigos, porque teve pouca visualização. Eu não sei se eu vou fazer esse vídeo se a visualização continuar abaixo desse jeito, porque não compensa fazer um vídeo para 20 pessoas assistirem e não deu 20 pessoas ainda. Então, pessoal, mais importante que divulgar esse vídeo para as pessoas assistirem, isso é muito importante, críticas, comentários. Eu sou aberto aí a receber críticas e saber o que eu posso melhorar. Ou, se você gostou da aula, comentar que você gostou. Ou, se não gostar, comentar que gostou, que não gostou. Os comentários são feedback de vocês, isso é muito importante. Então, pessoal, divulguem este vídeo. Eu quero mais visualizações e quero comentários. Isso aqui não é publicidade, isso é um incentivo que eu estou fazendo vídeo e saber que realmente está tendo um efeito. Por hoje é só. Tchau.